Então, eu vou para a parte mais prática e efetiva do negócio. Eu até nem vou me prender muito aos slides, mas a minha ideia é com cases práticos, trazendo cases práticos, trazer algumas lições aí. O painel fala de campanha propriamente dita, né? Então, quais as lições que a gente pode tirar para uma campanha eleitoral no caso da gestão de crise? Pode passar? Eu sou a Carol Poerner. Primeiro, queria dizer da minha alegria de estar aqui. Eu estudei administração pública na Universidade do Estado de Santa Catarina, e a primeira vez que eu estive aqui foi com colegas estudantes em 2011, e tinha um sonho de algum dia trabalhar aqui. Graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar no Senado Federal de 2015 a 2019, como assessora de comunicação lá no Estado de Santa Catarina, mas estive aqui em algumas oportunidades, mas jamais imaginaria que hoje estaria aqui, né, nesse prédio, palestrando. Então, para mim, é uma grande honra. Agradeço muito às meninas da organização pelo convite. Bora lá, pode passar. Acho que esse aí é o grande mote da nossa palestra, né? A melhor maneira de lidar com uma crise é estar preparado para ela. Gente, quando a gente fala de gestão de crise, as pessoas já imaginam aquelas grandes crises, etc. Mas eu acho que fazer gestão de crise a gente faz todos os dias. E o primeiro passo é justamente a gente conseguir olhar para aquela crise de fora e dar a ela a devida dimensão. Então, você está preparado, saber que na política e na comunicação pública as crises vão acontecer em algum momento, é a melhor maneira de você já começar. Pode passar? A grande maioria das crises, elas são previsíveis, né? Com exceção de crises, mesmo crises climáticas, algumas, como eu venho de um estado que a gente tem muito problema com enchentes, etc. Mesmo essas, a gente ainda tem alertas, a gente ainda tem a possibilidade de gerir e comunicar da melhor forma possível. Mas, quando o foco dessa palestra é falar de comunicação, né? Quando a gente está falando de uma crise de comunicação, uma crise de reputação que mancha a tua imagem, quase toda crise ela é um pequeno problema que você ignorou e ela virou uma grande crise. E aí vamos falar de campanha eleitoral. Qual que é a primeira dica que eu falo sempre? Eu chego lá para falar com os meus clientes e falo para ele assim: qual é o maior problema que tu tem? Quais são os teus podres? O que tu acha que em algum momento alguém pode cavocar e pode trazer à tona, né? Porque é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Fora isso, a gente tem que trabalhar com monitoramento constante, gestão de comentário nas redes sociais, porque aí a gente fica ali. Uma coisa é o fulano de tal está reclamando que a luz do poste da rua dele está queimada. Agora, se eu tenho 30 pessoas reclamando que tem luzes de postes queimadas na cidade, isso aí já não é um problema isolado, isso aí tem tudo para virar uma crise, né? Então, saiba se antever a isso e treine a sua equipe para saber lidar com isso, né? Principalmente para, voltando ao que eu falei antes, saber dar a devida dimensão para esse problema. Isso aqui é uma crise mesmo? Porque a gente, na política, a gente convive diariamente com aquela figura do puxa-saco, aquela figura do bajulador, e muitas vezes essa figura ela vende problema, né, para poder valorizar a solução que é ele ali que vai trazer. Então, essas pessoas elas estão o tempo inteiro dizendo: olha, você viu aqui no WhatsApp, estão falando tal coisa de você. Ah, você viu esse print que está circulando aqui? E essas pessoas são muito perigosas para a gestão de crise, porque muitas vezes, se o parlamentar ou se o candidato entrar na pilha dessas pessoas, você vai gastar muita energia com algo que às vezes é uma coisa mínima. Então, a equipe técnica tem que saber blindar o candidato, a pessoa, e dizer para ele assim: não, isso aqui não é um problema de fato, isso aqui é uma coisa isolada e a gente está monitorando. Se vai virar um problema de fato, a gente vai continuar acompanhando. E não esperar até que a crise aconteça para você começar a fazer a gestão. Quando eu falo: não, peraí, isso aqui não é tão grande quanto te venderam, não quer dizer que eu vou ignorar aquilo ali. Quer dizer que eu vou monitorar, eu vou botar aquilo no meu radar e vou dar a ele a devida proporção e vou ficar de olho, já vou pensar em vacinas. A gente fala muito na gestão de crise em vacinas, né? Em coisas que eu possa contrapor. Pode passar. Eu trouxe algumas lições, mas eu acho que, na real, eu vou passar rapidinho isso. Ontem a Soledad também falou da Cíntia Loureiro, esposa do Jean. Para quem não conhece, esse foi um caso bem emblemático lá em Santa Catarina. Depois vocês pesquisam aí. O Jean
foi candidato a prefeito de Florianópolis e prefeito reeleito. E na reeleição, ele teve um vídeo vazado, uma sextape, literalmente, vazada, dele com uma servidora, que na época era uma colaboradora dele, dentro do gabinete dele, da prefeitura de Florianópolis. Isso foi já no auge da eleição, reta final da eleição. E prontamente ele veio a público. A primeira acusação, inclusive, era de abuso sexual, não era uma acusação de adultério apenas, né? E ele prontamente veio a público, aí tem até o print do vídeo, depois eu compartilho com vocês também. Ele veio a público e assumiu ali. Nesse caso, não tenho... Gente, não adiantava ele querer... O vídeo estava para todo mundo ver, todo mundo viu. Esse vídeo rodou os grupos de Santa Catarina inteira e do Brasil. Não adiantava ele querer dizer que aquilo ali não era aquilo, entende? Então, eu acho que a primeira lição que eu deixaria é essa. Assuma a sua responsabilidade diante da crise que você criou, né? Seja honesto. Pode passar. Próximo. Não passou, mas enfim. E a segunda, que também vale para o caso do Jean, é agir com rapidez. Eu acredito muito que, como eu falei com vocês no começo, naquele bate-papo que o Barqueteiro fez com o Jean, ele já sabia disso, ele já sabia, tem um vídeo aí que pode ser vazado e tal. E eles já deixaram tudo pronto. Eu não acredito que de um dia para o outro o Jean tinha um comercial gravado, onde ele fez um meia-culpa, inclusive onde ele falava que essa situação já tinha sido resolvida, que ele teve um caso extraconjugal, que essa situação já tinha sido resolvida onde ela tinha que ter sido resolvida, que era dentro da casa dele, e que estavam usando isso para atacá-lo, e que ele não queria debater isso, ele ia debater cidade, né, as obras, os feitos dele. Resultado... A questão do abuso caiu imediatamente, até porque já acharam ligações daquela pessoa que estava acusando, inclusive com pessoas da oposição. A questão do adultério ficou em voga, mas talvez até por ser um homem, né? Ele ficou em segundo plano a partir do momento que ele admitiu. A Cíntia, esposa dele, teve um papel fundamental nisso, porque ela também veio a público. Em todas as aparições públicas, ela estava junto dele, né, ali dando força. E a questão que realmente seria a parte mais discutível da situação, que era o fato de ter sido dentro da prefeitura, ninguém nem falou sobre isso. Então, eu vou passar rapidinho aqui, porque o meu tempo está curto, mas a segunda lição era agir rápido dos feitos dele. Resultado... A questão do abuso caiu imediatamente, até porque já acharam ligações daquela pessoa que estava acusando, inclusive com pessoas da oposição. A questão do adultério ficou em voga, mas talvez até por ser um homem, né? Ele ficou em segundo plano a partir do momento que ele admitiu. A Cíntia, esposa dele, teve um papel fundamental nisso, porque ela também veio a público. Em todas as aparições públicas, ela estava junto dele, né, ali dando força. E a questão que realmente seria a parte mais discutível da situação, que era o fato de ter sido dentro da prefeitura, ninguém nem falou sobre isso. Então, eu vou passar rapidinho aqui, porque o meu tempo está curto, mas a segunda lição era agir rapidamente. E aí, quando eu falo de crises climáticas, de enchentes, etc., a gente tem visto que nesses casos, quem tem resposta rápida é quem consegue ter mais devolutiva para a sociedade. Então, assim, não adianta você esperar muito, você tem que agir, né? Pode passar. Ter um discurso coeso, sem pontas soltas, né? Isso é muito importante, a gente da assessoria. Se naquele primeiro momento a gente tiver que segurar o gestor para orientar ele, para quando ele sair alinhado, a gente segura. Mas é mais importante, nesse momento, do que a resposta rápida, você ter um discurso sem pontas soltas. Já aconteceu ali no meu estado, por exemplo, do secretário de Estado estar falando uma coisa que contradiz o governador, e isso gerou uma crise maior do que era. Pode passar. Usar a rede social a seu favor. Então, ali eu trouxe 2 pequenos casos, que foram situações pequenas, do Eduardo Paes era uma situação com a merenda, do Topaz um poste que fizeram no meio da rua, e eles mesmos, enquanto as pessoas estavam atacando, eles mesmos já foram lá gravar, fiquei sabendo disso aqui, vim aqui checar, realmente erramos e tal, e eles ainda fizeram do limão uma limonada, porque usaram da rede social para divulgar e mostrar que não, a gente está cuidando, eu não tenho como ter controle de tudo, realmente isso aqui foi errado, mas nós já estamos verificando. Pode passar.
Se cercar de uma equipe técnica, né, gente? Eu sei que nem todo mundo tem condições de ter uma grande equipe, mas essa figura do assessor, como a Tuli até falou ontem, assessor do VDM, aquele assessor que pode chegar para ti e dizer assim, isso aí vai dar merda. Isso aqui não tá certo, o que você fez. Porque quando a gente fala de política, a gente vê muitas vezes as pessoas se cercando dessas figuras bajuladoras, e isso é muito complexo, porque isso trava todo o processo. Se você, no meu papel de assessoria de profissional, eu quero dizer assim, se você não tem liberdade para chegar para a pessoa que você assessora, para a pessoa que você trabalha, para o político, e dizer, olha, isso aqui não está certo, eu acho que é melhor tirar o time de campo. Porque aí eu trouxe até o exemplo da pandemia, mas é só um exemplo bem crasso, assim, para dizer que quem tomou decisões baseadas em técnica, em ciência, teve resultados mais efetivos. Mas isso é em tudo, pode passar. Demonstrar empatia. Então, assim, nenhum problema é pequeno demais para aquela pessoa que está vivendo ele, né? Às vezes eu aqui, para mim, aquele buraco naquela rua não é insignificante. Mas para aquela pessoa, então, eu ir lá, me mostrar à disposição, às vezes numa gestão de comentário, às vezes no inbox, mas pelo menos me colocar à disposição, dar uma atenção, passar alguém responsável, demonstrar empatia para aquela pessoa que está vivendo isso, é muito importante. Eu trouxe também exemplos das tragédias climáticas que tiveram recentemente com gestores que foram lá e se colocaram à disposição. Pode passar. Aqui eu queria fazer um chamado para nós, enquanto assessores, enquanto equipe também. Na política, nenhum ato é pequeno demais para passar despercebido. Gente, o meu tempo está bem corrido, mas eu vou tentar. E aí eu trouxe o exemplo da Janja, que foi bem emblemático ali, enquanto a enchente, ela foi lá e gravou uns storyzinhos que estava chegando na Índia, mas aquele outro ofício ali é da Secretária de Estado de Comunicação Adjunta do meu estado, que também nos seus stories particulares, eu acredito que ela estava vivendo em algum grupo de imprensa, alguma situação, e aí ela fez uma brincadeira do tipo, agora todo mundo virou especialista de enchente, não sei o quê. E as pessoas das cidades mais atingidas pelas tragédias climáticas ficaram indignadas com aquilo. Então, aquilo ali é uma moção de repúdio feita até pelos vereadores da cidade. E nós temos exemplos, até a própria questão da assessoria da ministra Aniele. Eu não vou entrar em peso em quem errou e quem acertou. Mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações também. Porque tudo que a gente faz respinga no político. E, cara, para quem quer bater, nada é pequeno demais para passar despercebido. Tudo pode virar uma crise, gente. Pode passar. Essa é um case meu que eu rapidinho, só para ir finalizando mesmo. Toda crise gera oportunidade. Ontem a Sol falou da Paulinha, eu tive a oportunidade de trabalhar com a deputada Paulinha no episódio do Decote, eu trabalhava com ela durante esse episódio, e a Paulinha, até na minha aula de Escola dos Políticos eu falo um pouquinho mais sobre isso, ela fez desse limão uma grande limonada, né? A Sol até mostrou ontem, ela ganhou ali quase 40 mil seguidores, e ela fez daqueles ataques, daquelas pessoas que chamaram ela de prostituta. Não quer dizer, né? A Ana está ali comigo, que é a assessora direta da deputada Paulinha, que ela não tinha vontade de se esconder embaixo da mesa e chorar com os ataques que ela estava recebendo. Mas ela tornou aquele decote, um símbolo da luta dela por espaço, da luta dela pelo empoderamento feminino. Então, aquela base também que ela ganhou, ela reforçou ainda mais as pautas. Então, a partir do momento que ela entrou ali, ela entrou reforçando uma bandeira, como disse a Sol. Ela bateu na mesa e ela disse assim, não, estão me batendo, eu vou bancar. E ela gerou uma oportunidade. Esse case aí é um assessorado meu, ele é vereador no município de Itapema, Santa Catarina, pré-candidato a prefeito, e aí nessas sondagens a gente sabia que ele tem um problema com o irmão, que é usuário de drogas, mas não só usuário de drogas, é presidiário, ex-presidiário, foragido, etc. E recentemente, a gente já tinha isso no radar, mas ele é um cara que é muito ligado aos movimentos de igrejas evangélicas, etc., atua já com prevenção ao usuário de drogas, tem projetos de lei na área, e recentemente a gente teve ali um problema. Gente, eu estou enforcada, mas eu só vou... um problemão ali que o irmão foi estourar num cativeiro, um sequestro, e o sequestrador era o irmão dele. E aí, obviamente, a oposição usou isso para bater, né? Irmão do vereador fulano, preso, tarararara. Como a gente já tinha isso no radar, a gente já tinha, inclusive, aquele vídeo de baixo gravado, era gravado, fazia parte do nosso diamante, um vídeo bem forte, onde ele dá o testemunho dele, falando assim, a droga acaba com famílias, eu tenho um exemplo na minha casa, etc. Então, a gente saiu à frente, colocou isso, divulgou nas redes sociais, inclusive os projetos que ele tinha na área, e aí a gente
norteou a narrativa. Em vez de ele estar, enquanto alguns estavam batendo o que o irmão dele estava fazendo, ele veio é muito melhor do que, por exemplo, como a Soraya Hanna falou ontem, vamos fazer uma nota para rebater quem está me atacando. Tem gente que nem sabe que o irmão dele foi preso, etc, etc. Aí eu ia dar visibilidade para o problema. O que eu fiz? Dei visibilidade para a história dele. Quem sabe viu que ele, com isso, fez uma causa, é uma bandeira dele. E quem não sabe, que bonito, olha só a luta dele contra as drogas. Então, assim, a gente também tem que ter essa sensibilidade de ver, como no caso da Paulinha, como no caso do Xepa, que toda crise eu posso... as mais esdrúxulas possíveis. Nós temos o caso do Dória, por exemplo, que depois ele ainda ficou com fama de garanhão lá naquela situação. Então, a gente sempre pode tirar uma oportunidade da crise, se a gente souber olhar para ela com carinho. E só para finalizar, vamos passar aí, o nosso papel, né? E aí eu quero dizer assim, gente, mais do que nunca, quando a gente fala em gestão de crise, comunicação é política, né? O papel de bastidores, o papel que a gente vai fazer na gestão disso, nós sermos aliados da imprensa, nós temos aquele cafezinho, nós temos aqueles contatos, isso é fundamental. Recentemente eu passei por um episódio de uma assessorada nossa, que era um grande projeto do governo do Estado, da qual essa minha assessorada seria beneficiada. E aí a imprensa que queria bater no governo usou as entidades, as universidades comunitárias para bater. Então, a gente virou meio que para-choque do governo. Só que por esse contato, por esse trato que eu tenho com a imprensa, tanto eu quanto a minha sócia, a gente conseguiu contornar de uma maneira que, daqui a pouco, eles não soltavam nada, nem tinha a ver com a gente, eles não soltavam nada relacionado a essa pauta sem falar com a gente. Então, a gente conseguiu nortear a narrativa. Mas isso é um trabalho muito mais de política do que de comunicação. É aquele trabalho de bastidor que tu vai fazer, que às vezes eu vou pegar um deputado que nem é da minha base apoiadora, mas o assessor é meu amigo, e vou dizer, mas o teu deputado não concorda com o projeto? Faz ele se manifestar sobre, porque aí eu já neutralizo a oposição dessa maneira. Então, oferecer, barganhar com os colunistas, com a imprensa, para ter sempre o contraponto. Às vezes eles não vão deixar de te bater, mas eles já vão dar o contraponto junto, ou daqui a pouco eles vão soltar uma outra coisa contra o teu opositor. Quando a gente está falando de campanha, a gente sempre tem barganha. Hoje ele vai bater no meu candidato, mas o fulano fez isso, eu tenho isso aqui para te entregar. Tenha notícia de valor, barganhe. Esse trabalho de bastidor na gestão de crise é fundamental. E gerenciar as expectativas, porque ninguém sai de uma crise como a pessoa entrou. Então, quando a gente está falando do político, a gente tem que dizer para ele isso, né? A gente tem que ser sincero e dizer, realmente, a gente tem esse problema aqui, nós vamos lidar com ele, mas nós vamos lidar da melhor forma possível e gerenciar as expectativas ali, né? Para que ele saiba o que esperar disso. Pode passar. O pós-crise é um trabalho contínuo, ele nunca acaba. Essas manchas, essas falas que foram feitas sempre vão falar do decote da Paulinha, já faz 4 anos que isso aconteceu, mas a gente tem que saber como nortear, e com uma boa equipe, uma equipe séria, técnica, que consiga olhar de fora, eu acho que o principal é a gente conseguir ter uma noção de que essa crise pode ser norteadora até para políticas públicas, quando a gente fala assim, às vezes uma ação de governo daquele cara, como eu usei o exemplo ali das drogas, mas se eu estou numa gestão que estão batendo, que tem 50 lâmpadas queimadas, por que em vez de eu rebater aqueles comentários, eu não faço um mutirão da iluminação e gero disso uma... Então, a gente tem esse papel de olhar com muita calma, clareza, dar a verdadeira dimensão para ele e seguir. Gente, obrigada, eu gosto de falar, então eu me estendi, espero que tenha contribuído com vocês. Tenho os meus contatos aqui, estou quase chegando em 4.000 seguidores, então vou ficar muito feliz se vocês me seguirem, e a Bacupari Comunica, que é a minha agência. Brigadão mesmo.